dia, gente! Então, professora Hanai, como eu prometi para vocês, mais um videozinho curto e um pouquinho sobre química novamente. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que no século XXI nós tivemos novas habilidades. E principalmente agora, vocês, estudantes do século da tecnologia, têm as novas habilidades e a nova BNCC. Então, as nossas ciências biológicas, que antes se dividia só em biologia, outra em química e outra em física, hoje se mesclaram e tornaram-se ciências da natureza. Só que alguns professores ainda estão tendo um pouquinho de dificuldade, assim como eu também, de se adaptar a esse novo momento. Principalmente por essa parte do distanciamento. E aí, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre essas competências do século XXI. Hanai, o que isso tem a ver com química? Tem tudo a ver com química, porque você vai entender agora por que a química é importante, ou seja, por que entender química, o processo químico das coisas é importante para a sua vida. Então, a gente pode entender que a competência é um conjunto dos saberes. Então, se eu souber somente de biologia, somente de português, somente de matemática, eu não vou ter apropriação do conhecimento. Eu preciso juntar esses conhecimentos, eu preciso mesclar eles para que eu possa ter uma efetividade no conhecimento. E aí eu venho dizer para vocês que os conhecimentos desenvolvidos pelo homem, pelo cidadão ao longo da vida dele, escolar e social, ele vai trazer autoajuda, autoconhecimento, discernimento e principalmente, acima de tudo, autonomia. Então, quando você busca conhecer química, busca saber o que é química, para que serve química, você não está estudando só química, você está estudando química, física e biologia. Por que, Hanai? Química é uma coisa, biologia fala de planta e animal, física fala de outras coisas, de óptica, movimento, etc e tal, mas é um processo integrado. Química faz parte da biologia e faz parte da física. Por isso que às vezes aprender química isolado, separado, é difícil. Mas quando você começa a conversar da química em si, do produto químico em si, do que é química de verdade, você começa a entender. Então lá no dicionário eu abri aqui, fala que química é o estudo científico de constituição da matéria e transformações e as leis as que regem. Então, química ela vai falar da transformação de matéria. Por que transformação de matéria? Aí eu lembro a vocês que lá, provavelmente no nono ano, vocês viram uma tabela periódica pela primeira vez. Aí falavam que a tabela periódica tem os metais, os não metais, tem os gases nobres, tem outras substâncias e normalmente a gente acha que a gente vai saber isso tudo de cor. Se você vai ser um químico, meus parabéns. Se você vai ser um sanitarista, congratulations, vai mesmo decorar a tabela periódica, vai saber o que cada elemento quer dizer, qual elemento é mais importante para o quê. Mas se você, como eu, é uma pessoa que vai crescer, que vai ter autonomia na vida, você vai conhecer os elementos químicos como base para sua vida. E aí, então, eu vou falar para vocês agora do que é química. Porque não adianta eu ficar blá, 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 porque os elementos, os elétrons, os nêutrons, os átomos, e um empresta elétron para o outro, átomo para o outro, se eu não saber nem o que é um elemento químico, se eu não souber nem o que é uma mistura, se eu não entender o que é verdadeiramente a química da coisa. Então, gente, eu vim trazer o resumo disso. Por quê? Porque não adianta eu saber um contexto bonito e não fazer ideia do que eu estou aprendendo. Porque aí, na verdade, eu não aprendi nada. Eu simplesmente absorvi algumas decorebas para fazer prova e no final, quando chegar lá no vestibular, no Enem, eu não vou ter o que apresentar, porque eu não lembro de nada, eu não sei nada. Então, muitas pessoas, elas acabam perguntando o que é química e o que ela estuda. E química é a parte das ciências da natureza
que estuda a matéria e suas propostas. Então, por isso que eu vou para a tabela periódica, porque eu vou estudar a matéria. Só que matérias são substâncias e misturas, não é uma coisa só. Eu tenho também as ligas metálicas. O que as ligas metálicas vão ser? Vão ser misturas, vão ser vários tipos de metais juntos. Então, eu tenho que saber o que é mistura, eu tenho que saber o que é substância, eu tenho que saber qual a característica uniforme de cada substância. Por que ela tem essa característica? Por exemplo, se eu falar de oxigênio, deixa eu achar meu estojo. Se eu falar de oxigênio, eu vou falar de uma substância única, uma substância química. E ela é apresentada como o O, como a letra O. Mas se eu falar de água, eu vou ter que misturar. Ó, mistura. Água vai ser a mistura de quê? De duas substâncias diferentes. Eu vou ter o hidrogênio, que é uma substância, e vou ter o oxigênio, que é outra. E aí eu vou partir para o resto. Hanai, é sempre assim? Sim, mas tem substâncias que você vai olhar na tabela periódica e aqui vai me dizer todas as substâncias existentes, metais, não metais, gases nobres. E aí eu vou ver que algumas elas vão ter uma referência, vão ter umas letras específicas que representam cada uma. Por exemplo, se eu for falar do ferro, eu vou falar do Fe, F maiúsculo e E minúsculo. Se eu falar do cobre, todo mundo gosta. Ah, representa o cobre pra mim. Por quê? Porque é engraçado. Mas a pessoa que foi representar o cobre, ela representou pela letra C e o U pequenininho. E essa é a representação de cobre, um elemento químico. E aí a gente lembra da aula passada, do MIT passado que eu falei pra vocês, que a gente teve o descobrimento do cobre, do latão e do ferro, e que o ferro foi descoberto, foi trabalhado através do fogo, e para que tudo isso fosse descoberto, para que tudo isso fosse manipulado, eu precisei primeiramente descobrir o fogo. Então, hoje eu quero que vocês pensem nisso. Pensa o que é uma substância, o que é uma mistura. Teve alguém que me mandou uma mensagem no particular: professora, a água do mar para mim é uma mistura. Com certeza vai ser mistura. Mas que tipo de mistura ela é? Por quê? Porque eu tenho uma mistura simples e eu tenho misturas compostas. E isso eu vou estar falando no próximo vídeo, sobre os tipos de mistura, as misturas simples e as misturas compostas. E eu quero que você não deixe de assistir os vídeos. Eles são curtos, eles falam pouco, mas eles vão te trazer entendimento do que realmente a química faz. Então, a química é o estudo da parte orgânica da coisa, ou seja, da matéria, proposta de constituição de todos os elementos. E para que eu tenha essas transformações, para que eu conheça a química em si, eu vou ter energia, ou seja, eu precisei do fogo para começar a administrar tudo isso. Muito obrigado pela tua atenção. Como eu disse, os vídeos são curtinhos. Amanhã vai ter outro vídeo, esse é o vídeo 2. E aqui eu estou falando sobre a química, o que é química, sobre elementos, sobre misturas e sobre os dois tipos de misturas que existem. Não deixa de assistir o vídeo de amanhã. Depois eu quero que você comente embaixo lá: olha, professora, então química é tal coisa,
no vídeo está escrito que químico é tal coisa, no vídeo está descrito que elemento químico é tal coisa, que substâncias eu posso ter esse tipo e esse tipo. Espero lá a tua resposta na parte lá das discussões, da conversa, dos comentários, porque isso vai valer nota, tá bom? Um grande beijo, professora Hanai, até amanhã!